Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. E hoje nós falaremos de um tema muito importante, falaremos sobre o que são ONGs, ONGs. Mas antes de começar a aula, eu quero me certificar de que você está inscrito no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, vai rápido, ó, e deixa ali também o sininho ativado, para que isso, né, toda vez você vai receber as notificações de novas videoaulas no nosso canal. Vamos lá? Bom, moçada, então o tema é ONGs. Bom, primeira coisa que a gente precisa, antes de começar qualquer discussão teórica aqui sobre o tema, é tentar entender o que não são ONGs, né? Até porque vocês devem estar acostumados a muita coisa, a ouvir muita coisa sobre ONG, um monte de fake, etc. É preciso a gente, né, colocar alguns pontos aqui específicos, onde a gente tem que esclarecer, porque as ONGs são entidades, essas entidades elas são muito importantes, elas têm uma relevância de ordem social em vários aspectos e envolto também, né, em muitas questões polêmicas. Uma primeira coisa que a gente precisa compreender para iniciar a aula é o seguinte, né, que contexto surge as ONGs da forma como elas estão organizadas hoje e com essa sigla, inclusive, né, de organizações não governamentais. Primeiro ponto, a partir dos anos 1950, logo em decorrência da pós-Segunda Guerra Mundial, acontece uma falência econômica dos grandes estados. Nós sabemos muito bem que a situação de crise, né, que os países enfrentaram na Segunda Guerra Mundial deixou um déficit econômico, um déficit político enorme na Europa. Inclusive até mão de obra, vocês devem se lembrar dos fenômenos como o baby boom, né, que foram os fenômenos de crescimento, né, das famílias, etc. Nos anos 50, devido à ineficiência do Estado, principalmente na Europa e na América do Sul, acontece uma tentativa de a própria sociedade civil organizada, com as suas entidades que não são necessariamente do Estado, pudesse, na verdade, criar alguns mecanismos de responsabilidade social. Então, surge essas formas de organizações não governamentais com essa intenção clara e evidente de suprir uma necessidade que o Estado, então, seria ineficiente. É nesse aspecto que, quando a gente pega a ideia do contexto da guerra, dá pra gente pensar a própria definição de que são ONGs. Olha a definição que eu trouxe. ONGs são entidades privadas da sociedade civil. No entanto, é preciso distinguir aqui uma questão de entidade privada da sociedade civil de uma empresa privada. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de uma empresa privada especificamente. Nós estamos falando do chamado terceiro setor, como foi conhecido assim dentro das áreas de estudo dessas organizações. Então, terceiro setor por quê? Porque o primeiro setor seria o Estado, né, as partes estão públicas, o setor público. O segundo setor seria o setor do ambiente mais privado, ou seja, das empresas. E esse terceiro setor, essas parcerias privadas, mas sem fins lucrativos. Ou seja, nós teríamos assim uma tentativa de organizações sociais suprir essas necessidades que tanto o Estado quanto as entidades privadas não conseguem fazer. Preciso também agora distinguir uma coisa bem básica. Quando falamos em terceiro setor, nós estamos falando de três tipos específicos, né, de grupos de terceiro setor. A primeira, as ONGs, que nós já explicamos aqui agora, ok? A segunda, as organizações sociais sem fins lucrativos. Essas são especificamente arraigadas a nada, mas absolutamente nada de lucro mesmo, elas não podem ter nenhuma gerência econômica de acúmulo, o que algumas ONGs podem fazer. E ao mesmo tempo as chamadas organizações da sociedade civil, que essas são mais específicas de bairros, grupos mais não tão diretos, ligados a direitos civis organizados. Por que as ONGs ganham um certo destaque, né, acima dessas outras aqui, desses outros dois? É porque, na verdade, as ONGs elas cuidam de ambientes ou causas populares muito mais profundas. Por exemplo, pensar que essas organizações sem fins lucrativos, elas cuidam de direitos sociais básicos. Indígenas, crianças, podemos pensar de grupos sociais subalternos de modo geral, para populações em condição de rua. Então, toda vez que pensemos, né, as organizações não governamentais são entidades que visam essas proteções. O Brasil é um país que, devido à sua ineficiência estatal, esse inchaço do Estado, mas ao mesmo tempo um Estado inoperante na defesa e na proteção, né, dos direitos sociais mais diversos, tem vários grupos sociais que vão fazer suas formas, então, distintas de organização para dar proteção e, claro, aquilo que eu quero um destaque para vocês, a promoção de uma causa social. Portanto, quando pensemos em ONGs, estamos falando desse aspecto. Grupos sociais diversos que querem a promoção de uma causa social. Tranquilo?
Quero indicar para vocês um filme, uma longa-metragem muito bom sobre esse tema, que vai inclusive fazer um debate, mas ao mesmo tempo debate crítico, porque muitas ONGs são vinculadas, né, a uma necessidade, olha que coisa estranha, né? Uma necessidade de fazer ação de caridade para se promover. Difícil pensar isso, né? Um grupo que, vamos imaginar, ele faz caridade, mas a caridade dele está vinculada também a uma certa publicidade, a necessidade de se manter uma aparência sobre a caridade. E vira uma empresa de caridade, né? Que tem lucro, que tem investimento, que tem gente por trás que põe dinheiro, beleza? O filme se chama Quanto Vale ou É por Quilo. É um filme excelente, tem como protagonista Lázaro Ramos, um dos atores mais fundamentais aqui do Brasil, e é justamente fazendo comparação, ele faz uma comparação muito interessante entre as ONGs do nosso tempo com aquela sociedade colonial, e nós vamos ver uma certa marca, né, de sociedade de modo geral nesse filme, certinho? Vou falar de dois marcos temporais para encerrar minha aula. Primeiro, legalmente dizendo, a primeira tratativa que o Brasil fez legalizando as ONGs, né, para dar proteção, dar garantia, foi a chamada Lei 9.790 de 1990. Foi justamente num contexto de afirmação da nossa Constituição Federal. Devido, claro, né, às lacunas que a Constituição deixaria ou que as organizações deixariam de modo geral, foi feita a Lei 9.790. No entanto, aconteceu um processo agora de retomada, uma retomada muito mais intensa agora no final dos anos 90, para reformular as ONGs, inclusive colocando proibição, necessidade de regulamentação, CNPJ e por aí vai. Por quê? Porque aí garantiria maior formalidade estatal, controle burocrático do Estado sobre essas organizações, certinho? Vamos amarrar? Vamos lá. Toda vez que pensa em ONG, nós estamos pensando de organizações do terceiro setor. Não esqueça. Setor público, setor privado, e que junta essas duas áreas, recebendo inclusive incentivos do setor público, recebendo incentivos do setor privado e fazendo as suas organizações, né, na busca de uma promoção de causa social. É muito comum encontrarmos ONGs quando encontramos certas populações subalternizadas. Exemplo clássico, a população indígena no Brasil. Tem várias ONGs que cuidam dessa proteção. Mas aí tem todo o debate, vira um clientelismo político, uma necessidade de compra de voto, sabe? Toda aquela polêmica que envolve a ajuda caridosa, a promoção do direito social e uma contrapartida. Felizmente, e é por isso que eu indico o filme Quanto Vale ou É por Quilo para vocês. Beleza? Bom, moçada, foi essa nossa aula sobre ONGs. Se você gostou, deixa um likezinho aqui para mim, por favor. Mas não se esqueça, se não se inscreveu no nosso canal, agora é a hora, se inscreva, deixa o sininho ativado, vai lá, ajuda o Brasil Escola a crescer e está sempre melhorando para contribuir para a sua formação. Aproveite também para acompanhar os links que estão na descrição do nosso canal para aprofundar sobre o tema, tá bom? Vai nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, nos acompanhe lá também. Um grande abraço para você e até nosso próximo vídeo aula.